Olá pessoal, prazer. Meu nome é Marcos Costa Lima Araújo, sou aluno do curso de Tecnologia em Banco de Dados da Mackenzie e hoje eu vou apresentar o meu projeto do componente curricular Projeto Aplicado 1, que é intitulado Análise de Impacto Social e Inclusão Financeira, Estudo de Caso Democratização do Crédito no Nubank e a ODS 10. Escolhemos o Nubank como nosso estudo de caso por ser uma instituição que se destaca pelo uso intensivo de data science, machine learning e big data para revolucionar o mercado financeiro. A Nubank atualmente, e principalmente nos últimos anos, é uma instituição financeira muito consolidada no mercado, com seus 115 milhões de clientes ativos no Brasil. Além disso, em seus dados institucionais, a empresa afirma ter incluído 37 milhões de pessoas no sistema bancário e fornecido o primeiro cartão de crédito para mais de 28 milhões de pessoas. E realmente a Nubank ela vem fortalecendo sua estrutura, sua marca, e ela é conhecida por facilitar o acesso ao crédito, ao primeiro cartão de crédito, por inserir pessoas no sistema bancário, e esses fatores influenciaram ainda mais no crescimento da Nubank nesses últimos anos. Um dos grandes problemas do mercado reside no risco de crédito e na falta de uma precificação justa. Os modelos tradicionais são rígidos e, se não forem utilizados corretamente, podem aplicar taxas de juros abusivas e punitivas sobre quem tem baixa renda, menor histórico ou entre outras variáveis. Além disso, problemas financeiros antigos podem privá-los do acesso ao capital. Nosso desafio aqui é provar por meio da ciência de dados que podemos encontrar respostas para esses problemas e, consequentemente, neutralizar esses vieses e promover uma inclusão ética do cliente no mercado financeiro. O objetivo geral deste estudo é compreender como as ferramentas de ciência de dados podem tornar a avaliação de crédito mais equitativa, reduzindo tratamentos desiguais e cumprindo diretamente as metas propostas pela ODS 10 da ONU, que foca na redução das desigualdades. Para realizar essa validação, utilizamos um conjunto de dados focado em risco de crédito obtido publicamente na plataforma Kaggle. O dataset possui 32.581 registros e 12 colunas com atributos socioeconômicos e financeiros anonimizados, operando em estrita conformidade com os princípios de privacidade da LGPD. Seguindo com as variáveis protagonistas do dataset, mas antes disso eu vou falar como estruturamos nossa solução usando os pilares do pensamento computacional e, consequentemente, escolhendo as variáveis que iriam ser utilizadas na análise. Primeiro, aplicamos a decomposição para dividir o problema em subproblemas de renda, emprego e histórico, e em seguida a abstração para focar nas variáveis de maior impacto, que são as variáveis de renda anual do cliente, taxa de juros aplicada em um empréstimo, a situação atual do cliente com a instituição, se ele está adimplente ou inadimplente, o histórico prévio de inadimplência, se o cliente ele já teve problemas financeiros anteriores antes de se registrar no sistema, o tempo de histórico no sistema e o valor do empréstimo. Iniciando a nossa análise, avaliamos a distribuição do valor dos empréstimos. Constatamos que mais de 66% de toda a base de clientes teve acesso a crédito de valor menor de até US$ 10.000. Esse padrão comprova na prática o foco da instituição no microcrédito e na pulverização democrática do capital. Em vez de concentrar grandes montantes em poucos perfis, a instituição concentra seus esforços em perfis de classe baixa a classe média, que é a realidade da maioria das pessoas, e é inviável somente ter acesso a empréstimos acima de US$ 15.000, US$ 20.000, e isso fortalece o compromisso da instituição com a ODS 10. Aqui chegamos ao ponto central do projeto, que são as análises de correlação. Esta parte analisamos o histórico de inadimplência anterior do cliente contra a situação atual do cliente com a instituição. O coeficiente de Pearson, que é gerado por um cálculo que fazemos utilizando um método da biblioteca Pandas, e a ideia dele é comparar duas variáveis e ver se uma influencia a outra
Nesse caso, queremos ver se os problemas financeiros anteriores do cliente influenciam na decisão do status atual do cliente com o banco. E o cálculo, ele revelou uma correlação fraca de apenas 0,17, próximo de 0,18. E eu vou explicar um pouco sobre a correlação, o coeficiente em específico. Quando mais próximo o coeficiente for do 1, indica que mais problemas financeiros, maior a probabilidade de um status de inadimplência atual. E quando mais próximo de -1, indica que mais problemas financeiros, menor a chance de inadimplência atual, que é bem improvável nesse caso. E ao cruzarmos os dados em um gráfico de barras, a lógica tradicional de exclusão é desmistificada, porque a grande maioria das pessoas com histórico negativo, ou seja, 3.573 clientes, tem acesso ao crédito e mantém suas contas rigorosamente em dia. Por outro lado, possuímos 4.936 pessoas que tinham nome limpo e acabou ficando inadimplente no contrato atual. Isso prova matematicamente que o modelo avalia risco por vários fatores, focando no mérito e nas ações presentes do cliente, não em um problema do passado. Também investigamos se a renda anual do cliente era utilizada como critério para aplicar taxa de juros punitivas. O cálculo de Pearson resultou em um valor bem próximo de zero, o que significa ausência de correlação linear. Visualmente, olhando o gráfico, podemos ver que tem pessoas que recebem 350 mil por ano, que recebem a mesma taxa de juros de pessoas que recebem menos de 50 mil no ano. E isso demonstra que, possivelmente, a renda pessoal anual não dita a taxa de juros, permitindo que perfis de menor renda também acessem taxas competitivas no mercado. Foi avaliado se o tempo de relacionamento do cliente com o sistema bancário influenciava nos juros aplicados. Obtivemos um coeficiente bem próximo de zero, que indica a ausência de correlação linear entre essas duas variáveis. Olhando o gráfico, podemos ver que tem pessoas com 30 anos de relacionamento com o sistema bancário que recebem a mesma taxa de juros de pessoas com menos de 5 anos. E esse comportamento sinaliza que os novos entrantes no mercado financeiro, ou o público mais jovem, não sofrem penalizações com juros maiores apenas por serem novos, reforçando as diretrizes da inclusão da ODS 10. Entrando no tópico de outliers da base, detectamos e tratamos anomalias críticas, como registros impossíveis de idade de 144 anos e 123 anos de tempo de emprego. Essa etapa de higienização é vital, pois garante que os modelos analíticos rodem de forma ética, justa e totalmente livre de problemas que podem prejudicar o consumidor real. Por fim, concluímos que a ciência de dados, quando aplicada de forma inteligente e multifatorial, neutraliza regras rígidas de elegibilidade. O estudo, além de provar que existem formas de mostrar se uma variável influencia a outra, também prova com base em dados que é possível abrir caminhos para segundas chances reais de reintegração financeira, transformando a tecnologia em um verdadeiro motor de equidade social, alinhado às metas da ONU. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Caso tenha alguma dúvida, aqui está em evidência o perfil do meu GitHub e o meu e-mail para contato. Até mais.